Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando o ano de 2026, iniciando o primeiro programa do ano, glória a Deus. Fique conosco que vai ter muita coisa boa aqui conosco. Tem palavra, tem testemunho, você vai amar, viu? Fique conosco aqui nesse programa. Antes, eu gostaria de deixar para você uma palavra que se encontra lá em Marcos, a partir do versículo 25, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor vai dizer que, ouvindo ela falar de Jesus, ela vai tomar uma atitude. A primeira coisa para que o milagre aconteça era ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quando ela ouve falar de Jesus, ela se posiciona. A segunda coisa é tomar atitude. Não adianta ouvir que Deus vai fazer, ouvir que Deus tem uma promessa na sua vida, ouvir que Deus tem propósito sobre a sua vida e você não tomar atitude, não adianta nada. A Bíblia diz que quando ela toma atitude, ela toca em Jesus. O milagre dela acontece de dentro para fora. A Bíblia diz que quando ela toca do Senhor, sai virtude. Então a cura dela vem de dentro para fora. Ou seja, para que o milagre aconteça na sua vida externa, primeiro precisa tratar do seu interior. Quando há transformação do lado de dentro, tem milagre do lado de fora. Então receba em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar orando. Eu quero orar por você, pela tua casa e chamar o Senhor para esta mesa, porque eu tenho certeza que tem muito alimento a partir de hoje sobre a sua vida. Fica aqui conosco em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, te bendizer, enaltecer o teu santo nome. Senhor, te pedimos, sente conosco, assim como o Senhor faz todas as segundas-feiras, ó glória. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Senhor, nos conduza, nos dirija, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, que tudo que for falado aqui seja para a honra e a glória do teu nome, cada testemunho, cada palavra. Senhor, que vidas venham ser alcançadas. Ó Pai querido, que haja quebra de maldição. Palavras malditas sejam aniquiladas, Senhor. Que decretos do inferno, pelo poder do nome de Jesus, seja quebrado. É no nome de Jesus que nós clamamos e declaramos, Senhor. Entra dentro desse quarto, entra dentro dessa sala. Vai de encontro, meu Senhor, a esse ônibus. Ó Pai querido, a essa vida que está voltando, que está indo ao trabalho. Senhor, visita, que haja, meu Senhor, milagre, que o Senhor possa fazer deles a tua habitação. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Está conosco uma pessoa muito especial. Gente, ele eu conheço, das antigas, homem de Deus. E hoje é escritor, hoje é teólogo, é um grande pregador. E eu quero aqui externar minha gratidão, pastor Edgar, viu? Quero louvar a Deus por sua vida, pela vida da sua família, né? Louvar ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em sua vida. E muito obrigada em aceitar o nosso convite. Está conosco pastor Edgar Manuel, pastor Edgar Angolano. Está conosco aqui. Fique à vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus, missionário Paloma, é uma bênção, uma grande alegria e satisfação, né? Estar aqui, para mim, é uma grande oportunidade que Deus nos deu. Muitos anos que eu conheço a senhora, também o teu esposo, é uma bênção. Verdade. E estar aqui neste grande podcast, para mim, é uma alegria muito grande. Por isso, só tenho que agradecer a Deus pela vossa vida
Vocês são bênção. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Edgar, eu quero já fazer a nossa pergunta, que é: quem é Edgar Manuel? Amém. Graças a Deus. Edgar Manuel, missionário Paloma, é nada mais, nada menos do que um servo que nasceu em Angola e nos anos 90, especificamente, exatamente, dia 10 de janeiro de 1996, eu tive que vir para o Brasil. Nasci de uma família abençoada. Meu pai foi aposentado, meu saudoso pai, que Deus o tenha, foi aposentado em Angola seria Petrangol. Angola é Petrangol, no Brasil seria Petrobras. Meu pai foi aposentado da Petrangol e minha mãe é uma senhora camponesa do campo e peixeira também, vende peixe. E graças a Deus, minha mãe sempre foi crente, serva de Deus da igreja metodista. E eu cresci com aquele princípio que ela nos deu até uma certa idade. Depois largamos tudo para servir o mundo e nós estamos aqui, graças a Deus. O senhor hoje é conferencista internacional, teólogo, escritor, empreendedor. Mas nos conte um pouco da sua infância. Como foi a sua infância? Ok. A minha infância foi uma infância, assim, como todos os africanos, né? Uma infância que tem os dois extremos. O lado difícil e o lado bom. Porque, apesar das dificuldades do outro lado, mas nós tivemos aquela educação, porque a cultura africana é dura. Se parece um pouco a cultura judaica em termos de educação e tudo isso. E a minha infância foi uma infância assim, que a minha mãe, sobretudo, porque a minha mãe sempre foi serva de Deus, com 87 anos, que ela fez dia 1 de janeiro de 2026, do ano desse ano, ela fez 87 anos. Nossa. Minha mãe nunca bebeu, nunca consumiu bebida alcoólica, sempre foi uma mulher de intercessão, de oração, e lutou para nos levar no caminho, né? Conforme já disse, repito, e até uma certa idade. Mas eu sempre fui um jovem, um menino, que na minha infância eu pensei, se eu crescer aqui em Angola, como naquela época em Angola as coisas eram mais difíceis, não vai estar muito bem para mim. Eu tenho que viajar, tenho que emigrar para melhorar as condições de vida. E o meu sonho sempre, missionário, foi conhecer Brasil. Foi conhecer Brasil, então. Mas a minha infância, embora dificuldade, mas não tenho muito o que reclamar, porque os meus pais sempre me deram aquele suporte. Glória a Deus. Uhum. O senhor veio para o Brasil com quantos anos? Eu vim para o Brasil com 19 anos para 20 anos. 19 anos. Eu era novo, tinha 19 anos de idade quando eu vim para o Brasil. O senhor já havia voltado para o Senhor Jesus ou Não. foi aqui que o senhor se reconectou com Cristo? Como é que foi a sua volta para Cristo? Bem, eu até costumo dizer, eu conheci Jesus aqui e às vezes a minha mãe até fica um pouco triste. Uhum. Por quê? Porque uma coisa é ir para a igreja acompanhar os pais, Sim. Outra coisa é encontrar com Jesus. Eu ia, não tenho nada contra a denominação que a minha mãe nos levava, nos criava, porque a minha mãe tem uma estratégia muito boa. Ela dizia assim, quem for para a igreja, eu vou comprar uma roupa especial. Então eu gostava sempre de me arrumar bem, na minha infância. Mãe, eu vou. Alguns irmãos meus, não, vai, acompanha a mãe. Ela, na sua obrigação, como mãe, como meu pai, comprava roupa normal. Mas quem ia para a igreja, ela dava uma roupa diferente para colocar no culto de domingo. E eu sempre ia. Então, lá eu fui acompanhando a minha mãe até a minha adolescência.
e fiz parte do coral e tudo. Mas quando ao sair de lá, eu já estava desconectado mesmo, já não acompanhava minha mãe. E tanto é que na época alguns amigos diziam assim: tu foi na igreja? Tá vindo com a sua mãe? Foste à igreja? Não fui na igreja não, fui buscar minha mãe aqui, fui fazer atravessar a estrada. Na verdade eu tinha vergonha. Então quando eu vim para o Brasil, eu não vim crente, tive uma vida difícil, realmente difícil, no princípio da imigração aqui no Brasil. Talvez mais em frente vou chegar lá, porque eu cheguei a morar, viver 14 homens num quarto e sala, num kitnet, né? Numa casa de quarto e sala, na imigração. Então, aqui é onde eu encontrei Jesus. Foi aqui onde eu recebi a Cristo e a minha vida teve uma mudança radical. E como foi isso? O senhor teve um momento difícil, o senhor chega aqui no Brasil, e como foi a sua estadia aqui no Brasil, o início da sua estadia aqui no Brasil? Olha, a minha estadia aqui foi difícil porque quando eu saio de Angola, eu lembro de Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, a um lugar que eu te mostrarei. Aí eu fui me espelhando nessa palavra, porque Abraão sai da parentela, ele estava caminhando, mas não sabia o endereço. Eu já sabia aonde ia, mas não tinha quem me recebia. Eu vim no Brasil, na época, com 19 anos, uma mochila nas costas, $100 no bolso, uma calça e uma camisa, sem ninguém para me receber. Quando eu cheguei no aeroporto do Galeão, na imigração, a Polícia Federal olhou, eu não reuni o requisito para entrar no Brasil. Mas eu disse para o agente, para a polícia que me recebeu, que na imigração, eu disse para ele, eu estou saindo de uma situação no país, Angola não está muito bom, então eu preciso que o senhor entenda um lado, eu vim pedir ajuda no Brasil. Foi aí que ele, mas você vai ficar onde? Tem alguém para te receber? Eu disse, não sei. Também ele disse uma coisa, você não reúne as condições, mas eu vejo sinceridade no teu coração. Vou te dar o visto de entrada no Brasil, mas nunca se torna um bandido. Eu disse, não me deram uma educação para isso. Foi quando eu cheguei no Brasil e eu desembarcar no aeroporto do Galeão, lembro como se fosse hoje, olhei de um lado para o outro, não conhecia ninguém, apareceu um jovem que disse, olha, tu tem um lugar para ficar? Vai aonde? Onde é que tu vives? Em Angola. Viveu aonde? Eu disse, em Angola eu morei no Rangel, na Terra Nova. Então vou te levar para alguém, para uma casa, inclusive eu moro lá, que na casa onde eu moro tem um rapaz que é desse bairro. De repente te conhece, já pode te ajudar. Foi aí que ele me encaminhou para lá e o rapaz me reconheceu, né? Quando ele me reconheceu, então, automaticamente passou a me auxiliar. Eu cheguei aqui, jovem, sem ninguém para receber, sem Jesus, e passei por muitos processos difíceis no mundo, envolvi muita confusão, que na época, né, que sou Deus. Aí o senhor vem, começa a passar por processos, e quando é que o senhor encontra Jesus? Quando é que o senhor tem esse encontro com Cristo? O meu encontro com Cristo foi, na verdade, um momento que eu estava passando, um momento muito difícil da minha vida. Por quê? Eu, quando saí de Angola, eu estava noivo. E tudo certo, alguém, todo jovem, adolescente tem um sonho. E esse sonho era eu ter a minha noiva, sabe, aquela menina do colégio, que você tem um sonho de casar. Depois de um tempo eu vi que ela estava grávida. Aí, para me passar essa notícia, não dava que eu estava noivo aqui. Então, eu fui, naquele momento, vivendo um momento de tribulação, porque eu recebi a notícia que ela estava grávida. E eu aqui não podia voltar porque não tinha condições, mas o meu plano era trazer ela para cá. E passei a viver um momento de muita tribulação, a ponto de eu bebia cerveja e tudo, passei a beber cachaça. Cheguei a virar alcoólatra, mas sempre trabalhando.
E com isso, tive um momento de depressão muito grande, que depois veio o desejo de suicídio na minha vida. Só que eu pensei, antes que eu morra, eu pelo menos vou tentar levar algumas pessoas comigo. Foi aí que eu comecei a brigar, todos os finais de semana brigava, sexta, sábado e domingo, brigava com os angolanos, brigava com os africanos aqui no Brasil. Mas chegou uma hora que eu tive um choque de realidade, que eu disse, realmente, eu preciso tomar um outro destino, uma outra vida. E interessante é que depois daquilo tudo que eu fazia, essas brigas todas, lá na comunidade aqui no Rio de Janeiro, uma das comunidades onde eu vivia, o pessoal notava a confusão que eu fazia. Chegou uma hora que eu estava a ser levado para morrer. E eles achando que queriam me prejudicar, mas para mim era um favor que estavam fazendo para mim. Só que chegou na hora, um dos chefes lá disse, olha, eu não vou te matar. Você procura uma igreja. Procura uma igreja porque eu estou aqui nessa vida, mas eu sou afastado. Jesus pode te dar uma solução. Aí eu disse, ó, mas eu estou aqui. Eu estou aqui sendo julgado. Na verdade, aconteceu, missionária Paloma, porque eu estava andando com um rapaz que era um amigo, e esse amigo, ele estava associado ao quê? A uma das facções aqui dentro do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, eu não sabia. Quando seguraram eu e ele, para nos levar lá, juntaram a confusão que eu já fazia e postar andar com aquele rapaz que eu não sabia, na verdade, quem ele era. Então, quase que levaram nós para morrer. Mas aí Deus nos deu livramento. Quando eu saio daí, me dão um folheto no outro... Perdão, eu saio de lá, vou para casa, durmo de noite. De manhã, eu disse, eu tenho que procurar um centro espírita para saber o que está acontecendo comigo. Olha como é que Deus faz. Se fosse igreja, eu não iria. Eu só fui porque é centro espírita. Me deram um folheto de manhã, a igreja era na Senador Pompeu, lá no centro. Eu não vou falar o nome da denominação, né? Mas eu fui nessa igreja pentecostal. Cheguei lá e eu disse, eu quero falar com o responsável pelo local aqui. Eu pensando que é centro espírita. Mas o rapaz leu o papel e disse, aqui não é centro espírita, isso é uma igreja. Eu disse, não, o senhor tá doido. Isso não é igreja, é centro espírita. Ele disse, mas o que tu quer? Eu falei, eu quero falar, vim me consultar, preciso que alguém fale comigo, que a minha vida não está bem. Foi então quando ele disse, senta aí, que daqui a pouco alguém vai falar contigo. Eu esperando que viesse para falar comigo. Naquele momento começou a pregação, eu lembro como se fosse hoje, na altura era o pastor César Sora. Ele disse para mim, começou a pregar no final, e Deus lhe usou a revelação, todo mundo levantaram as mãos. Na minha vez, alguém disse, levanta a mão, talvez é você. Quando eu levantei a mão, ele disse, é você mesmo, vem para cá. Entrou numa revelação. Hoje eu entendo que antigamente para mim eu fiquei chocado. Ué, alguém contou a minha vida? Foi aí que ele, naquele momento, entregou aquela revelação e disse, vem cá, você quer aceitar Jesus? Eu disse, não. Mas que oração? Eu disse, aceita a oração. Fui na frente, quando ele orou para mim, saiu um peso nas minhas costas, comecei a chorar. Ele disse, Jesus está te libertar hoje. Você quer entregar a vida para Jesus? Eu disse, aceito. E na altura estava usando 2 argolas de ouro aqui, um cordão, trança Rastafari. Aí eu fui, entreguei tudo. Eu saí de lá, eu disse, olha, a partir de hoje eu quero mudar. Comecei a chorar e tive encontro com Jesus naquele dia. Até hoje já não saí mais. Glória a Deus. Uma coisa extraordinária. E como foi a sua caminhada com Cristo? Como foi o andar com o Senhor Jesus? O andar com o Senhor Jesus foi um pouco difícil, tendo em vista que eu, como estrangeiro, somos imigrantes, não é? Então, naquele meio que nós vivíamos, os amigos não acreditavam na mudança pelo tipo de vida que eu levava. Aquela briga constante, álcool e tudo que o mundo oferece.
Os amigos olhavam para mim e diziam, mas eu acredito que todo mundo pode se converter, menos Edgar, porque para eles eu era o pior de todos. Então, quando eu saio de lá, da Senador Pompeu, que eu recebi a Cristo nessa igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, onde aceitei Jesus, eu chego na casa chorando. Meus amigos olharam que eu já não estava com brinco na orelha. Ninguém mandou tirar nada. Eu comecei a sentir Deus. Eu entrei lá, eles convivendo. Eu entrei, saudei todo mundo, entrei no quarto, tranquei a porta e disse, Deus, a partir de hoje eu quero uma mudança. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Estou cansado desse tipo de vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Aí Deus, então, me apareceu de uma forma, eu chorei tanto, e peguei, comecei a cortar o meu cabelo. E o cabelo, querendo ou não, era a minha vaidade. Porque eu fazia, às vezes, a trança, às vezes fazia aquele negócio com Neutrox. E o pessoal olhou, o Edgar tá lá tanto tempo trancado, tá acontecendo alguma coisa? Quando abriram a porta, me encontraram, eu, careca. E eu disse, amigo, a partir de hoje eu quero seguir com Jesus. Eles olharam para mim e disseram, rapaz, você tá doido. Pega uma cerveja para ele que ele tá alucinado. Eu disse, irmão, se a coisa que eu herdei do meu pai é decisão, eu decidi seguir a Cristo. Eles não acreditaram, sabe o que eu fiz? Peguei, fui, pedi a outro amigo lá, que ele moravam 2 amigos, eles já não eram cristãos, mas respeitavam a minha decisão. Na casa onde eu vivia com meus amigos todos, eles não respeitavam. Me ofereciam cerveja e disseram, para com esse negócio, você não nasceu para isso, para ser pastor, para ser padre, para ser isso. Eu disse, não, eu não estou sendo pastor, eu quero só servir a Deus. Então eu saí daquela casa, fui viver com outros meus amigos, com esses 2 aí, disseram, Edgar, eu não sou crente, mas eu respeito a tua decisão. Então a partir daí comecei a caminhar com Jesus com muita dificuldade, porque sendo nós estrangeiros, com uma idade assim, então tivemos muita dificuldade no Rio de Janeiro, né? Mas Deus nos deu graça para estar aqui e até hoje estamos aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, quando é que o Senhor começa a exercer o seu chamado? Porque aí o Senhor vem caminhando debaixo de guerra, debaixo de luta. Quando é que o Senhor começa a exercer o seu chamado? Eu comecei a exercer o meu chamado de missionário desde o momento que eu resolvi me separar na oração. Porque eu, pela graça de Deus, eu entendi muito bem o que é que Deus tinha comigo. Porque vejamos no texto de Lucas, o que aconteceu com o filho pródigo. O mais novo sai, o mais velho estava em casa. Mas quando o mais novo volta, o mais velho disse ao pai, pai, estou tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito para alegrar com meus filhos, com meus amigos. Vindo por esse teu filho, mataste o bezerro cevado. Vejamos, o mais velho, ele tinha o rebanho na mão, ele tinha as melhores carnes na mão, mas estava a brigar por causa de cabrito. Por quê? Porque quem não sabe o que tem, ele discute por pequena coisa. Ele estava a discutir por causa de cabrito, enquanto ele tinha o rebanho, tinha tudo. O pai disse, tudo que é meu te pertence. A dificuldade do filho pródigo não foi voltar em casa, é conviver com o irmão mais velho, que não lhe aceitava. E ele estava a discutir por causa do pai, por causa de um cabrito, enquanto ele tinha rebanho na mão. Resumindo, há pessoas que estão na igreja há anos e não sabem o que Deus tem com ele. Eu consegui descobrir, missionária Paloma, consegui descobrir que Deus tinha comigo muito cedo. Mas foi onde comecei a orar, a buscar Deus em oração. Eu fui descobrindo que, primeiro, que eu era o intercessor. Fui intercedendo muitos anos. Depois eu fui descobrindo que Deus me chamou para pregar a palavra. Com 6 meses de crente, eu já pregava em muitos lugares. Então, eu notei o que Deus tem para mim e fui investindo em cima, porque a chamada e versus preparação. Deus chama, mas o homem tem que como é que eu posso falar? Posso dizer,
Deus chama, mas o homem tem que se capacitar cada vez mais. Então fui buscando a Deus, porque eu entendi o que o Senhor tinha comigo. Não é de qualquer maneira, né? A gente vê Neemias, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele se prepara. Se prepara. Ele vai até o rei lhe dá cartas, lhe dá condições para um trabalho, e aí ele fala assim, peraí, agora eu vou pôr a mão no arado. Tem gente que não se prepara, entra na guerra sem se preparar antes. O Senhor vai entender o seu chamado. E aí começa pela intercessão. Pela intercessão. Pela intercessão. Depois da intercessão, eu fui participando do coral, um coral africano que havia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Fui participando do coral, porque na minha adolescência, mesmo eu não estando firme, por causa da mãe, não teve encontro com Jesus, mas também eu não era aquele rapaz que aprontava, que fazia, não. Eu ia por causa da mãe, mas também estava caminhando. O que acontece? Eu aprendi naquele processo aí, aprendi a louvar Deus dentro porque a igreja metodista lá de São Forte no louvor. Então, eu aprendi e fui me fazer participação do coral africano. Comecei na intercessão, depois vou para o coral africano e aí descobri a chamada dentro da palavra, que até hoje os três estão intrinsecamente ligados. Porque nós vamos ver, a chamada de Deus ela tem etapa. Porque as pessoas entendem, vinde a mim e ide pregar o evangelho. Mas a chamada, vinde a mim, ficar em Jerusalém e ide pregar. Tem 3 etapas. Primeiro, vem. Segundo, fica em Jerusalém, preparação. Segundo, ide. Porque as pessoas vêm e vão, mas esquece o processo da preparação. Vinde a mim é a primeira chamada, convocação para todos. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, treinamento, capacitação. Depois, ide pregar o evangelho. Ninguém pode vir e ir sem ficar. Tem que ficar em Jerusalém a ser treinado. Então, aquele processo que eu estava a ser treinado aí, eu, entendendo a minha chamada, Deus me enviou, mas eu tive que vir e permanecer sabendo esperar o meu tempo em que Deus vai me enviar. É necessário. É necessário. O processo do treinamento, da capacitação, Necessário. do saber ouvir, né? E aí o Senhor começa pregando a palavra. Né? A palavra. E aí, quando é que o Senhor descobre que o chamado do pastoreio, de pastorear, quando é que o Senhor ouve aquela voz e diz, agora eu vou te colocar para apacentar, igual Pedro. Tu me amas, então apacenta minha... Quando é que o Senhor ouve esse chamado? Esse chamado do apacentamento, para apacentar, não levou muito tempo. Eu entendi o chamado, mas aguardei o processo. Por quê? Porque, embora eu já tinha esse chamado, mas eu fugia. Porque na época eu, como Angola chamamos cooperador, aqui auxiliar de trabalho, muitos pastores já desabafavam comigo, por entender a minha maturidade como ser humano. Então já desabafavam comigo. E eu tive aquele medo de ser pastor. Eu disse, eu nunca serei pastor. Pastor estão aí rindo, mas dentro fica... Quando vai em off, estão chorando. Eu falei, não, que isso para mim não. Mas eu comecei como auxiliar de trabalho, depois missionário. Como missionário, mesmo estando na portaria, eu fui auxiliar os pastores. Auxiliar o pastor. Chegou uma hora que o pastor disse, não, você tem essa chamada, e me separou. Como missionário, eu já auxiliava o meu pastor, já era o pastor auxiliar. E através da chamada que Deus tem comigo, eu fui me capacitando, e além da chamada de Deus, fui me capacitando cada vez mais, assim, vamos dizer, teologicamente. Então,
sentiu a necessidade de eu começar a abrir campo. Eu fui abrindo campo, com 6 meses já dava um povo, mais ou menos, deixava um obreiro, abria campo para a igreja que eu fui emancipada. Com 6 meses já tinha bastante membros, deixava um obreiro lá e começava uma obra de raiz. Mas esse lado missionário, chegou uma hora que eu disse, não, eu tenho que parar um pouco para apacentar também, cuidar do povo. Como acontece? Foi lá em Santa Cruz. Quando abrimos a igreja do nosso campo e não tinha ninguém para ficar, aí parou. O pastor disse, Edgar, você abriu a igreja, como sempre abre e coloca alguém, mas não tem ninguém para ficar. De 2 a 1, ou vamos fechar ou você fica. E eu tive que começar, então, parei, tive que começar a apacentar lá, porque não tinha ninguém para ficar na igreja de Santa Cruz. Foi aí que eu comecei a apacentar. Embora já era pastor auxiliar, mas eu comecei a apacentar diretamente quando uma das igrejas que nós abrimos, e na hora que ia empossar o obreiro para ficar, ninguém estava disponível. E eu tive que ficar para começar a apacentar e cuidar do povo. Foi isso. Foi quando o Senhor gritou, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pastor, qual a grande dificuldade de ser pastor? Qual a grande dificuldade? Porque pastorear não é só, né, o glamour, né? A gente vê que assim, é só glamour, não é só o glamour. Qual é a grande dificuldade para pastorear? Bem, a senhora se refere para pastorear do modo geral, porque eu sou pastor no Brasil e Angola, África. A senhora refere pastorear do modo geral ou... Então vamos lá. Vamos reformular. Não, entendi a questão. Vou responder então. Qual é a dificuldade, não é? Isso, de pastorear. Qual é a parte mais dolorosa? O maior desafio de pastorear. No modo geral. Depois eu vou entrar nessa questão sobre... Porque o senhor tem... Gente, ele tem igrejas aqui no Brasil e na Angola. Sim. Não é isso? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas no modo geral. No modo geral. Isso. A dificuldade para pastorear é que, em alguns pontos, em algumas vezes, as pessoas acham que pastorear é um status. É só nesse lado. Mas em off, a vida do pastor é uma vida muito reservada. A maioria dos pastores são solitários. A maioria dos pastores enfrentam depressão. A maioria dos pastores não tem muito amigo. A maioria dos pastores já foram caluniados. Uma das maiores dificuldades que eu tive no começo do pastorado, na prática do pastorado, foi quando comecei a ouvir algumas calúnias. Eu sou o tipo de pessoas que eu gosto que todo mundo me fala bem. Porque eu trato bem as pessoas. Mas o que dói nessa parte é você cuidar de alguém, tratar, e no final você ouvir coisas que não foram verídicas. Então, teve alguém que liberou uma palavra para mim, que essa palavra foi libertadora. Disse, Edgar, você quer ser pastor ou você está pastoreando e não quer que as pessoas te falem mal? De um modo ou do outro, vamos falar. Porque você é um pastor, não sou um pastor, mas tu és um pastor que dá frutos. Então, eu tive dificuldade de aceitar isso. Por que a pessoa tem que falar mal? Por que a pessoa tem que inventar algumas coisas? Né? Pelo menos que as pessoas estão a comentar algo assim a teu respeito que seja verdade, mas ciúme de ministério, inveja. Eu comecei a lidar aí com isso, com uma dificuldade enorme, né? Gente que sai da igreja, por isso que até hoje, quando alguém vem da igreja, pastor, eu saí da igreja do pastor fulano, eu vim para cá, hoje eu estou aqui,
E lá passei por isso, e aquele pastor não prestava, e fulano. Eu disse, meu irmão, você veio, vem na paz. Mas não fala do pastor que você saiu, porque eu também não presto. Eu só presto até você não conviver comigo. Quando você... E não sei, eu quero que não me interprete mal. Não que eu seja má. Sim. Mas na mente de quem... De quem tem maldade ou quem não quer ser apacentado, ninguém presta. Então, eu falo isso. Eu só presto por você não me conhecer. Porque quando você conviver comigo, você vai ver que eu também tenho defeito. Você quer congregar, congrega, mas não sai falando mal do pastor, que te cuidou, que orou por você, pagou preço. Então, o grande problema e o maior desafio de um pastor é conviver com a ingratidão. Meu Deus. É. Conviver com a ingratidão. É verdade. Dói na alma. É o que machuca, né? Dói na alma. Teve gente que nós ganhamos para Jesus no tráfico de droga, no projeto que nós temos com resgate de prostituta, drogados, dependente químico. Acompanhamos o processo, libertação, e depois de um tempo cuidamos, e você vê que a pessoa foi embora, nem te despediu. É. Dói. A prática do pastorado, por isso até hoje, não é trauma que eu tenho, graças a Deus, sou feliz como pastor, mas eu digo, eu não quero que meus filhos sejam pastores. Eu, Edgar. Agora, se Deus tem, tudo bem, meus filhos estão aí, tocam instrumento, mas ele fala, pai, se Deus te chamar, filho, vai. Eu corri muito, Deus teve que me travar, me mostrar por muitas evidências que tem esse chamado comigo. Se dependesse de mim, eu não aceitaria. Porque eu não conseguia conviver com a ingratidão. Mas infelizmente tem de ser. Tem que ser. É. Pastor, nos fale um pouco da sua cultura. O senhor tem um ministério vasto, né? Hoje o senhor tem igrejas aqui no Brasil e igrejas na Angola. E aí vem a outra pergunta. Qual a diferença em pastorear no Brasil e na Angola? Porque há uma diferença. E Sim. como o senhor lidar com isso? Né? Porque ter que se dividir, né? Gente, lidar só com um povo só já é difícil. Imagina Verdade. com 2 povos. Sim. Mentes diferentes, posicionamentos diferentes. Como é para o senhor isso? Vamos dizer, missionário Paloma, não é fácil. Não tem sido fácil. Até porque a pessoa pode até ter o desejo, mas se Deus não te chamou para isso, não consegue. Vejamos na passagem bíblica, Deus chamou Abraão. Abraão chamou a Ló. Abraão foi chamado por Deus. Ló foi chamado pelo tio ou pelo parente. Se Deus não te chamar, no caminho a pessoa desiste. Tem que ser Deus chamando. Abraão, chamada de Deus. Ló, chamada de família. Quando é a família que chama e não tem aprovação divina, não adianta te entregar à igreja, vai ficar. Vai ficar no caminho, porque é um desafio grande, porque as pessoas olham a igreja como status. É aquilo que eu preguei nos Gideões. Missões não é curtida no WhatsApp, ter seguidores nas redes sociais, isso não é missões. Porque é avaliado o missionário quem tem mais número de seguidores, ou melhor, o melhor pregador tem que ter maior seguidores. Isso aí pode até gerar uma polêmica, mas é a realidade que eu estou dizendo. Quanto mais seguidor tiver, mais mídia tiver, é considerado melhor pregador. Nem sempre. Tem gente fazendo grande obra, mas não aparece. Pela Bíblia nós notamos que falamos de Pedro, falamos de João, mas qual é o nome do menino que levou o pão? Que entregou o pão? Ninguém sabe o nome dele. Tem gente trabalhando em bastidores que ninguém conhece. Mas estão fazendo grandes obras. Então, o que acontece é que se Deus não chamar, não dá. Há uma diferença do Brasil com Angola. Ligeira diferença ou grande,
mas há em alguns aspectos. Por exemplo, as igrejas em Angola, ou vamos dizer do modo geral, africanas, ele está vivendo como se fosse no primeiro amor. O povo, para a senhora ter uma noção, domingo, a maioria das igrejas em Angola, o primeiro culto é 6 da manhã. Meu Deus. 6 da manhã. Primeiro culto é 6 da manhã, pastor Eliezer. Em Angola, primeiro culto é 6 da manhã. Na nossa igreja, aonde eu sou pastor, aonde eu lidero as nossas igrejas lá, é 7 horas. Porque eu vivo muito distante da igreja. Então, se eu colocasse às 6, eu tinha que acordar, praticamente não dormia. Se o culto começa às 7, eu já acordo lá, vamos colocar aí 4, 5 da manhã, para chegar a tempo na igreja. Por causa da distância, eu vivo cerca de 45 quilômetros da igreja. Então, os nossos cultos em Angola, primeiro culto, a maioria, é 6 da manhã. E algumas igrejas, para não dizer todas, algumas igrejas em Angola têm 5 cultos no dia domingo. 6 às 8, 8 às 10, 10 ao meio-dia, 3 horas da tarde, que é 15 horas, 15 às 17, 19 às 21. Mas a nossa igreja, que eu sou pastor, tem das 7 às 9 horas, 9h30 às 11h30, meio-dia acaba. Nós temos 2 cultos. E muitas igrejas têm 2 cultos, 3, mas tem várias igrejas que têm 5 cultos no dia de domingo. E todos os cultos são cheios? Os mais cheios é o culto das 6 da manhã. Parece brincadeira, mas o mais cheio é o culto das 6 da manhã. Meu Deus, lotado. Arrastar o povo para ir para EBD 9 da manhã é um choro. Peleja. 6 da manhã é o culto mais cheio. Depois os outros cultos, tem alguns cultos que é de departamentos. Também são bem cooperados, mas no geral o culto mais cheio é das 6, ou umas igrejas às 6, outras às 7 horas da manhã, e outras começam às 9, assim. O das 6 é o mais cheio. Quem tem das 6 às 8 é o mais cheio. Depois vem 8 às 10, também é cheio. Ou seja, quase todos os cultos são cheios mesmo. Mas o da manhã, o primeiro culto, é o super lotado. Super lotado. O povo lá, eles dão a primícia, né? Essa é a palavra. A primícia, né? Eles valorizam a primícia. As primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia. Praticamente domingo nós passamos na igreja. E uma das dificuldades que tem os pregadores daqui do Brasil quando vão lá é acordar cedo no domingo. Eita! Porque às vezes a pregador que está, irmão, 5 da manhã, varão, levanta aí porque o rapaz vai vir te buscar. O primeiro culto é às 6 horas. Pastor, mas não dormi direitinho. Não, levanta porque o primeiro culto é 6 da manhã. Então 5 horas, dependendo da distância da igreja, você já tem que estar pronto. 5 da manhã já tem que estar. 4 da manhã... Acordou, 5 horas já está vestido, já está pronto. Porque vai chegar na igreja no culto das 6. E algumas igrejas 7 horas, depende, conforme já disse. Uns começam às 6, outros começam às 7, mas os primeiros cultos mesmo é cedo. É cedo. Então, há uma diferença do Brasil e Angola. Por exemplo, no Brasil, se a pessoa for fazer gabinete pastoral, aconselhamento, não aparece muita gente assim. Não é tanta gente. Aparece, sim, mas não é tanto como em Angola. Em Angola, aconselhamento, aquilo lota. Se o pastor ficar o dia todo aconselhando, vai aconselhar o dia todo. Vai aconselhar o dia todo. Por isso, eu tenho o horário do aconselhamento e também tenho o número de pessoas que eu posso aconselhar. Porque chega uma hora que a pessoa está exausta. Quando você pensa que vai embora, tem dia do que eu faço aconselhamento, eu só deixo para encerrar o culto. Porque o gabinete pastoral lá fica em cima. Eu deixo para encerrar o culto porque ainda tem gente para atender.
Tem hora que eu falo, gente, em nome de Jesus, me deixa em casa. Amanhã nós vamos continuar, porque eu estou exausto. Não, pastor, é 1 minuto. Aí a pessoa vê que a pessoa está aflita. Precisa ouvir aquela pessoa. Então, vai e é uma bênção. Uma bênção. Pastor, sobre a recepção, como é que eu posso falar? Eles são mais receptivos aos pastores, eles abraçam mais. Há uma diferença entre o povo brasileiro e entre o povo africano em questão de ser mais próximo ao pastor, abraçar mais o pastor. Tem essa diferença? Tem, realmente tem. Mas, assim, eu vejo o Brasil como um país também que tem uma boa recepção. Eu vejo o Brasil, graças a Deus, o Brasil é um país também que recebe muito bem e, na maioria das igrejas, sabe honrar a pessoa, aquela questão de honra, recepção. Recepção, questão do Brasil, eu não tenho muito a reclamar, porque onde eu vou sou bem recebido. Não porque algumas pessoas me conhecem, pela mídia, não sou isso, mas porque eu vejo uma recepção muito calorosa, tanto nos 26 estados do Brasil que eu conheço, que eu já preguei, como no Distrito Federal, sempre fui bem recebido. Mas a cultura africana, ele tem um calor também que é do povo, né? É do povo. A maioria das igrejas, quando o pregador chegou na igreja, automaticamente, nem todas as igrejas, mas a maioria, já abre o carro, a porta do carro, e o pregador está descendo, recebe a tua Bíblia na porta. Às vezes, a Bíblia ou a pasta, às vezes o pregador não entende. Não, deixa que eu levo. Não. Deixa a pasta que eu vou levar. Então, já recebem, e quando se trata de um pregador, de um pastor, sobretudo uma visita que veio do Brasil, outro país, tem aquela dança, e o povo já vai recebendo dançando. Às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, como é que é isso? Não, porque alguns lugares no Brasil, se você dá lugar, tá na carne, né? Então, aí o pessoal fica assustado, não, varão, dança, isso é África, vem dançando. Então, aí a pessoa vai ser recepcionado com aquele calor, e a Bíblia é carregada pelo chamado protocolo, que nós chamamos protocolo, que são obreiros, para aqui no Brasil, auxiliar de trabalho, recebem e levam a tua Bíblia até o púlpito, até o púlpito da igreja, colocam lá a Bíblia lá no local onde o pregador vai sentar. E vai com aquela dança, aquela marcha. E sobretudo quando é um culto de mulheres, as mulheres lá também, eles fazem uma recepção também muito calorosa. Então, a África tem esses lados também. A maioria do continente, não só em Angola, né? Porque, conforme disse, quero fazer uma ressalva aqui. A África é um país, é um continente, né? Com 54 países pela Nações Unidas, mas 55 pela União Africana. Então, como a Nações Unidas é a instituição mais forte que a União Africana, então, pela ONU, a África tem 54 países. Então, os países africanos, na sua maioria, têm essa recepção muito calorosa e um povo também muito acolhedor. Mas eu não vejo muita dificuldade aqui de acolher. Não sou eu, como alguns amigos, alguns pastores que vêm da África também são bem recebidos no Brasil. Essa questão é muito equilibrada. Pastor, quando a gente fala sobre o continente africano, o povo africano, eles têm uma intensidade maior na busca por conta da sua espiritualidade, daquilo que eles vivem. A gente vê muito esse lado da África, o lado espiritual, as guerras espirituais, e a gente vê que são de níveis bem maiores. Já ouvi alguns podcasts com alguns africanos falando que quando fala do espiritismo aqui no Brasil e
da África está bem abaixo da média, que lá o negócio é... O que o senhor pode nos trazer sobre isso? As guerras espirituais que aquele povo passa. Porque nós vivemos, nós somos brasileiros, eu como brasileira, tá? Eu sou assembleiana desde da minha mocidade. E aí a gente fala aqui sobre a espiritualidade, sobre guerras espirituais. Existem crentes que não têm noção. Sim. Que acha que tudo Deus está no controle, enfim. Mas nós passamos... O mundo espiritual existe. Somos composto de corpo, alma e espírito. Então, o mundo espiritual existe. E quando a gente vê na África, o que nós olhamos para a África, é um povo que conhece muito bem o que é batalha espiritual. Nos conte um pouquinho sobre isso. Sim. É porque, missionária Paloma, quando se trata da África, o povo africano, ou nós, africanos, às vezes também exageramos em termos de coisa espiritual. Nós achamos que aconteceu isso, o diabo, aquilo é o diabo, esse é o diabo. Às vezes exageramos porque há coisas que são mesmo naturais. Sim. São naturais. Há coisas que não é espiritual, são coisas naturais. Mas também não passando desapercebido, nada acontece no mundo físico se não for travado no espiritual. No Brasil já tem outro extremo. As pessoas acreditam assim, se aconteceu é porque Deus sempre quis. A vontade permissiva de Deus, sim. Mas a pessoa também quis. Geralmente não coloca muito esse lado como lado espiritual. Como lado espiritual. Então o africano já vive assim, é o diabo, assustado com essas coisas espiritual. O que nós vamos entender? O nível de guerra espiritual da África é um pouco diferenciado porque são o modus operandi. No Brasil, a pessoa que está do outro lado da guerra, ele diz, eu sou isso. Consegue entender? Eu sou isso. No Brasil faz esse trabalho, essas coisas com... Assim eu vivo. Na África não tem isso. É ocultismo. Quem é, ele não diz que ele é. Você tem que ter discernimento para saber quem é. Entendi. Lá não tem essa coisa de dizer, eu sou isso. Não. Eu sou isso. Minha religião é esta. Um ou outros, hoje em dia, que estão a se declarar. Mas há muita gente infiltrada no seio da família, às vezes até mesmo na igreja também. Muita gente estão lá, mas às vezes a pessoa não teve aquele encontro com Deus, está passando por um processo de libertação e também não quer se libertar, ou melhor, abrir o coração. Então, o que nós vamos ver? Eu lembro-me de um processo que eu passei lá, de várias experiências que nós tivemos. Se for contar aqui experiências africanas, que são muita coisa que nós passamos lá. Mas uma das coisas que marcou o meu ministério foi uma certa vez, uma irmã, uma jovem que nós oramos por ela, ela ficava oprimida. Ela estava oprimida. Chegava em casa, quebrava tudo. Na rua também, as pessoas lhe seguiam como se ela estivesse louca. E, na verdade, estava mesmo assim, inconsciente. Os médicos não resolviam o problema dela. E quando ela ia para a igreja, ela ficava boa. Mas quando saía da igreja para casa, ficava meio esquisita, quebrava tudo, possessa e aquela coisa toda. O que aconteceu? Nós oramos, fizemos 7 vigílias com ela, com a família, 7 vigílias, que foi de segunda a domingo. 7 vigílias, e nós bebendo água e comendo pão. Jejum só de pão e água, durante 7 dias. Mas nada, e a equipe de intercessão que estava conosco dizia, como angolano também chama pastor, ou chama pastor o pai.
Se a senhora vê no meu Instagram, Facebook, alguém, pai, Deus abençoe. Os brasileiros às vezes perguntam assim, mas você tem tantos filhos assim? Mas são filhos na fé. Eles nós chamamos pai também, ou pastor ou pai. Não faz diferença. A minha esposa, por exemplo, ela é brasileira. Mas quando chegou em Angola, mãe, ela quando chegou ficou assustada. Mas ela tem idade de ser minha mãe, tá me chamando de mãe? Eu falava, filha, não, é pastora, é missionária, é diaconisa, é mãe, entendeu? É mãe. Então, tem essas coisas. Aí nós orando, e o rapaz chegando para nós, pastor, pai, temos que intensificar a oração, porque o que é que acontece? Porque nós estamos perdendo essa guerra. Eu disse, não intensifica a oração. Já oramos muito, já jejuamos muito. O que falta é a confissão. Por que acontece? Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. E o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que acontece é que quando Jacó volta da terra de Labão para a terra dos seus pais, no Val de Jaboque ele luta com anjo, que é uma teofania, o próprio Deus. Aí Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou Jacó. Então Deus disse, nem Jacó tu és, é Israel. Mas agora a pergunta que não quer se calar, apesar que aí no Val de Jaboque, é uma teofania, é o anjo, né? Não anjo Malaque, mas anjo mesmo, próprio Deus que apareceu, porque Jacó disse que eu vi Deus face a face no Pinel, no Val de Jaboque, vi Deus face a face. O próprio Deus está perguntando qual é o teu nome. Deus não sabia qual é o nome dela, pastora? Sim. Sabia. E por que Deus pergunta? Porque Deus quis confessar. A confissão. Há coisas que Deus só destrava quando a pessoa confessa. Não é o nível de oração apenas. Não tô descartando a oração. Mas o poder da confissão. Quando ele diz que eu sou Jacó, porque se nós observarmos bem aqui, vou só deixar um texto aqui. Em Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27, rapidamente, versículo de número 18, diz assim, e foi ele a seu pai e disse, meu pai, ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Versículo 19, e Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito. Quando Jacó sai da casa dos seus pais, ele saiu como Esaú. Ele sai como Esaú. Aí foi descoberto que ele não era Esaú depois. Mas ele assumiu como Esaú. Então, quando ele volta agora, Deus está dizendo, quem tu és? Na verdade, Deus sabia quem ele era. Mas está dizendo, você nasceu Jacó, depois virou Esaú. Eu quero saber quem está aí dentro. Se é Jacó ou Esaú. Quando Jacó disse, eu sou Jacó, Deus disse, nem Jacó tu és Israel. Por quê? Porque ele confessou. Então Deus viu quando ele falou, sou Jacó, disse, nem Jacó tu és Israel, agora é príncipe. Então ele pegou, porque as pessoas distorcem a palavra dizendo que Jacó é enganador, mas Jacó não é enganador, Jacó é aquele que agarra. Jacó é aquele que agarra. Então, quando ele fala, eu sou Jacó, Deus diz, nem Jacó tu és, é Israel. Príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. Então, resumindo, não só o poder da oração, o nível de oração que nós tivemos, mas era necessário também elas confessarem. Aí o que acontece? Eu fiz uma reunião com a família e chamei a família e disse, olha, o que está acontecendo? Porque se o problema é espiritual, ou melhor, se o problema, tudo bem que o problema é espiritual, mas vocês têm que nos ajudar. Como assim? Porque a menina aqui na igreja, ela está bem, mas em casa ela fica possessa. O que acontece? A mãe disse assim, ó, eu tenho esse pozinho. Quando da meia-noite, coloco debaixo da língua dela. Quem deu esse pó foi um lugar onde eles foram, do feiticeiro, que lhe deu esse pó. Quando da meia-noite, coloca debaixo da língua da menina. Meu Deus. Então eu disse, com esse pó, onde está? Ela me deu o pó que sobrou num papelzinho, nós queimamos.
Quando nós queimamos, não é o poder de queimar. Para as pessoas não me interpretar mal, não é questão de queimar ou desfazer aquele pó. Eu queimei o pó, mas é questão de confessar e entregar as coisas. Quando nós queimamos aquele papel, aquele pó, a menina voltou normal. Nunca mais teve esse problema. Até hoje a menina, essa jovem, é uma mulher de oração. Mas por quê? Porque confessaram. Porque há uma necessidade de confessão. Então, muitas coisas nós passamos no continente africano e as pessoas têm essa questão de a África, a bruxaria é forte e as pessoas voam, eu não sei o quê. Mas também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso. A igreja africana ora muito. Nós temos trabalho de 30 dias de jejum. A igreja toda envolvida. Batalha de 30 dias. Então, a igreja também está buscando muito. Tem o lado espiritual? Tem, mas a igreja está buscando muito. A igreja está orando muito. Aquele clima também de gente achar, vai chegar para a África, todo lugar está arrepiado, está pesado. Tem muitas igrejas orando. As igrejas, elas estão orando muito também. Então, tem esse lado todo. Tem coisas que é muito fábula, né, pastor? Muito... Não, a realidade é mesmo. O clima tem essas guerras espirituais, conforme eu disse. Aqui eu conheço gente que não são evangélicas, estão numa outra religião e diz, eu sou isso. Lá não. Lá não tem... Lá as pessoas trabalham com ocultismo. Ocultismo. Eles não se identificam, não se declaram quem são. Não se declaram quem são. Aqui fazem um ritual, uma oferenda e não sei mais quanto. Lá, não. As pessoas são ocultas. Trabalho com ocultismo. E, às vezes, teve uma vez que eu preguei numa certa igreja e fizeram um corte do vídeo, eu fui mal interpretado pelas redes sociais, até criticado. Por exemplo, hoje aqui, eu vou repetir essa fala, porque aquela vez foi cortado e teve uma má interpretação. Eu disse que no Brasil, você bebe água assim, aberta. Mas em Angola, a água que nós servimos para o pregador, para alguém, vem fechada, lacrada. Primeiro, é por questão de também uma água mineral, mais tratada. E segundo, também é por questão de que a pessoa não quer beber uma água que veio assim, aberto, como aqui no Brasil tem essa liberdade. A pessoa pegar a água do filtro, da jarra e colocar na caneca e beber. Na maioria das igrejas na África, serve a água lacrada, para passar também segurança para o pregador. Porque a pessoa fica também em cima do muro. Né? Em cima do muro, será que essa água é de confiança? Será que não tem alguma coisa? Porque já houve casos de alguns pastores que foram envenenados por beber água assim. Enquanto no Brasil tem essa liberdade, eu só peço que o pessoal não interpreta mal, porque aquela vez fizeram um corte dessa fala e gerou muita polêmica, mas eu não estou nem aí, eu estou apenas a falar a realidade. E sobretudo o nosso povo africano, que criou uma polêmica, uma lenha nas redes sociais, porque o pastor tem que falar pelo menos a realidade. A realidade é esta que eu estou dizendo. Em Angola, você confirma, a maioria das igrejas não servem água assim na jarra. É água lacrada, mineral. Por questão, primeiro, é uma água mineral tratada, entendeu? Porque a nossa água da torneira não é potável para beber. Tem que ser tratada. E segundo, por questão também de segurança. Eu levei um pregador, estou com uma visita, pastor do Brasil. Eu não vou querer que eles servem água na jarra. Não, tem que servir água lacrada, fechada, e abre na frente da pessoa. Pastor, está abrindo, está servindo, para a pessoa sentir uma segurança. Por quê? Porque há casos de pastores que já morreram envenenados. E aí tomaram essa decisão de ter esse protocolo, né? Sim. Esse cuidado. Esse cuidado. Realmente. Pastor, o senhor é escritor, né? E
nos fale como foi escrever esse livro. Nos fale um pouco sobre esse livro. Vai aparecer aqui pra gente. Espera aí. Vai aparecer aqui na tela. Vamos lá. Mas vai falando, depois eu vou mostrar. Pode ir falando um pouco. Sim. Aqui. Ok. 12 profetas, 12 chaves, 12 semanas, um novo destino. Nos fale um pouco sobre esse livro. Como foi escrever, como foi a experiência e o que nós vamos ler o que nós vamos ler nesse livro. Ok. Esse livro aqui é um livro, uma coletânea, se assim posso dizer. Não tem um escritor único, são, como já diz o tema, 12 profetas, 12 chaves, 12 semanas e um novo destino. É uma coletânea de vários escritores. E eu tive essa graça, essa oportunidade de ser um dos escritores. Cada um veio com uma mensagem, uma mensagem, para então fizemos uma compilação desse livro. Tem um escritor como Alex Gonçalves, pastor Alex Gonçalves, um dos pregadores de ontem também. Pastor Bruno Hassan, também uma bênção, já foi em Angola. Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão, também tem a mensagem dele. Júnior Antônio, Mike Vieira. E muitos outros pregadores. Jailson Oliveira, também um dos pregadores gideões. E são 12 pastores. Aqui nesse livro eu abordo a questão da África. A África na história bíblica e na expansão missionária. Eu falo dos africanos da Bíblia, falo de Rainha de Sabá, de Moisés, falo do grande contributo que a igreja africana deu tanto na história bíblica como na expansão missionária. Porque, se a missionária Paloma observar bem, tudo que vem da África, ou quase tudo, é diabolizado. Porque as pessoas acham que na África só tem coisa ruim. Então, eu nesse livro eu não conto o lado ruim da África, porque a mídia já faz isso. Eu mostro o lado bom da África, que as pessoas não sabem. Coisas da África que não te contaram. Que legal. Eu falo dos cultos africanos, eu falo do homem que teve o privilégio de ajudar Jesus a levar a cruz, que era africano, Simão Cirineu, porque ele nasceu em Cirene. Cirene é um dos locais da África branca, que é chamada Líbia. Líbia, o país da Líbia. Então, Cirene está dentro da Líbia. O Líbia é um país africano. Então, eu falo sobre isso também nesse livro. E tem mensagem de outros pregadores, porque cada um veio com uma mensagem, vamos dizer, um pedaço do bolo. Então, cada um veio com um pedaço do bolo. Então, é uma mensagem que tem vários ângulos, vários níveis, mas é palavras proféticas e tem mudado a história de muita gente. Glória a Deus. Eu tive a graça de participar, né? Como escritor, eu tenho muito material aí engavetado, mas estou começando agora. Sou novo na área e eu preciso de auxílio, mas estou chegando lá. O senhor fala sobre a parte boa da África. E o senhor falou sobre alguns personagens bíblicos. Dentre eles, o senhor falou de Moisés. Fala um pouquinho sobre Moisés. É claro que a gente não vai falar sobre tudo, senão você não vai querer comprar o livro. E a nossa intenção é que você compre esse livro em nome de Jesus. Porque, como o pastor falou, é uma coletânea. Então, você vai ser muito edificado. Então, não perca a oportunidade de comprar este livro. Mas fale um pouquinho sobre Moisés, porque trazer uma certa curiosidade, trazer uma água na boca para esse povo, para poder comprar esse livro, em nome de Jesus. Amém. O que nós aprendemos sobre Moisés é uma realidade. Moisés, ele cresceu, ou melhor, nasceu no Egito. Moisés é hebreu, não vamos negar isso. Sim, ele tem um sangue hebreu. Mas o que determina a sua nacionalidade é onde ele nasceu. Por exemplo,
Brasileiros que vão para os Estados Unidos, quando o filho nasce, o filho passa a ser cidadão americano. Ele tem sangue brasileiro, mas é cidadão americano. Se nós formos observar algumas figuras públicas, como os cantores seculares aí, nos Estados Unidos, chama-se afro-americano. Sim. Os brasileiros, como, por exemplo, como Netinho de Paula, Martinho da Vila, chamam afro-brasileiro, porque ele tem o sangue de africano. Então, não é diferente de Moisés. Moshe, ele é hebreu por sangue, ancestralidade, mas Moisés nasceu no Egito. Egito também é África. E o rio Nilo, onde foi colocado Moisés, no cesto, é dentro do continente africano. O próprio faraó são africanos. Então, toda essa história, porque nós entendemos, mas Moisés, a mídia faz questão de mostrar que todo mundo da África é igual eu, assim, não sem desprimor de cor, entendeu? Mas a África, ela tem a parte da África branca. Se chegar aqui no final da África, lá em cima, já terminando o continente africano, onde está Argélia, Tunísia, Marrocos, do Marrocos para a Espanha é 1 hora de voo. Termina o continente africano, começa o continente europeu. Então, a África tem a parte da África branca. E nós temos muitos exemplos de pessoas que estão dentro desse livro que eu falei do eunuco da rainha de Candace. Que o eunuco, ele lia o livro do profeta Isaías. Esse eunuco também, ele era o quê? Africano. E a história vai dizer que ele foi um dos primeiros a levar o evangelho na África, na Etiópia. Olha aí. Ele foi um dos primeiros a levar o evangelho na Etiópia, porque ele era oficial, chefe dos tesouros. E a rainha de Candace, tinha posse. Então, o eunuco, quando depois foi batizado por Filipe, ele volta para o continente africano. E ele foi um dos primeiros a levar o evangelho nos séculos passados para a África. E temos outros que estavam... Atos capítulo 13 mesmo vai dizer o quê? A igreja que estava aqui, a igreja que estava em Antioquia, Atos capítulo 13, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaé, que fora criado com Herode, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse-lhe ao Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E tendo jejuado, orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Vejamos, dentro de Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária de Paulo, né, e Barnabé, os dois que tiveram lá era que Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu. O Lúcio Cirineu era conterrâneo de Simão Cirineu. Eram de Cirene, da Líbia. E Simeão, chamado Níger no latim negro, eles também eram africanos dois. São eles que participaram daquela, vamos dizer, concílio e colocaram a mão na cabeça de Paulo para ir. Nada contra, nós falamos tanto de Paulo, e pode observar que Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, passam desapercebidos na Bíblia. Verdade. Mas foram os grandes africanos. Eu penso assim, desculpa na minha pequenez, mas penso eu, se o homem que ajudou Jesus a levar a cruz fosse americano, o pessoal ia, meu Deus, Simão Cirineu, ia pregar sobre ele. Eu praticamente já vi poucas mensagens sobre Simão Cirineu, mas ele teve uma oportunidade muito grande, o privilégio de ajudar Jesus a levar a cruz. E há um detalhe, missionário, ele ajudou Jesus a levar a cruz física, mas não ajudou Jesus a anular pecado. Ele não ajudou Jesus a anular pecado, mas ajudou Jesus a levar a cruz. Mas esse homem era cirineu, era africano e estava num Pentecoste, naquela região, por causa da festa.
Então, muitos outros, como Rainha de Sabá, também fez o seu grande trabalho e muitas coisas. E há outras coisas que nós podemos aqui passar, por exemplo, acerca aquela questão do quando Elias, né? Quando Eliseu vai lá e ele passa na casa de Sunamita, né? Aí o filho de Sunamita morre e ela vai ao encontro do Eliseu. Quando Eliseu vê a Sunamita vindo, o que acontece? Eu vou entrar um pouquinho na cultura africana também, pegando só um gancho aqui. Quando a filha de Sunamita, quando Sunamita vem ao encontro de Eliseu, Eliseu manda Geazi ir lá. E Geazi pergunta para ela, tá tudo bem contigo? Ele diz, tá tudo bem. Na verdade, não estava bem. Só que o assunto era com Eliseu. Para que eu contar problema para Geazi se o meu problema é com Eliseu? Não adianta eu contar problema para os Geazis da vida se tem Eliseu que pode resolver. Então, o que aconteceu? Eliseu deu uma orientação para Geazi. Vai, né? Pelo caminho, vai. Se encontrares alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não responda. Olhando para os dois pontos das duas culturas, pastor Eliezer, se olhar para esse ponto aqui, missionária Paloma, na cultura brasileira, se olharmos para isso, vai dizer, Eliseu está mandando o obreiro Geazi não saudar. E se saudar, não responde. Aparece um ponto como má educação. Mas, olhando o contexto, a cultura judaica parece um pouco com a cultura africana nesse aspecto. A saudação envolve tempo. E a obra é urgente. Por quê? Ele estava indo lá, Geazi estava indo para a casa de Sunamita fazer um trabalho missionário, que era ressuscitar com o bordão de Eliseu, ressuscitar o filho de Sunamita. Mas ele não podia saudar, porque a saudação no Brasil é rápida, sobretudo o carioca. Opa, e aí, tranquilo, beleza? Em Angola, não. Quando alguém te saúda na África, missionária Paloma, como está? E o esposo? O senhor está trabalhando? Como é que está? Como se fosse... É igual mineiro. Mineiro é assim, né? Mineiro... Aí tem que perguntar se almoçou, como é que está. Então... Olha, interessante, pastor. Desculpa cortar, o senhor vai continuar. Sim. Interessante da gente entender o contexto. O contexto. Mas continue, tá ficando coisa interessante. Na cultura judaica, a saudação não era rápida. Sim. Quando alguém se encontrava, sobretudo dois rabinos, tinha que tirar o equipar, marchar, aí fazer aquele ritual. É igual africano. Eu, quando ando com a minha mãe, eu fico irado, porque a minha mãe fala, esse é meu filho pastor. Se uma viagem que eu levo 10 minutos sozinho andando, com a minha mãe faço 2 horas, porque ela fica, parece o trem parador. Esse é o meu filho pastor. Esse aqui é o Edgar. Esse aqui, para aqui, apresenta aqui. É meu filho, lembra aquele menino que... Lembra? Aí, mãe, vamos embora, mãe. Tá, meu filho, para aqui. Conhece ele aí. Tem que saudar, cumprimentar. E ele pergunta, tá grandinho, cresceu, tá trabalhando, saúde. Aí você tem que responder todo aquele formulário. E a missão que Geazi tinha era urgente. Se te saudar, não responde. Vai e não saúde ninguém. E se alguém te saudar, também não responde. Ou seja, a obra é urgente, cumprimenta depois de cumprir a missão. Porque se fosse brasileiro, opa, e aí? Não, tranquilo, depois a gente... Carioca. Não principalmente carioca. Carioca. Opa, e aí? E vai embora. Opa, tranquilo, depois a gente fala aí, desenrola aí. Mas lá não, tem que parar, saudar, marchar, a poeira sobre, aí se abraça os rabinos. Meu Deus, aí Eliseu disse, até fazer todo o cerimonial de saudação, o menino não levanta mesmo. Vai lá
e resolve o problema da ressurreição do menino. Leva o bordão. A missão é urgente. Igual o senhor falou que quando os pastores chegam, aí tem dança. Tem dança. Né? É a forma deles cumprimentarem. Sim, É a tem forma. dança. É um povo festivo, né? É um povo festivo. Lá em Angola tem uma coisa que uns concordam, outros não. Mas quando um pregador está a pregar a palavra de Deus, e eu senti que essa palavra me tocou, eu vou pegar a semente, vou semear. Jogo no altar. Aquela semente que está aí, às vezes eles não jogam. Isso aqui não é só Angola, os países africanos. Aquela semente aí, ele não vai para a igreja, é do pregador. Porque eu recebi aquela palavra e eu quero selar aquela palavra. Como eu vou selar aquela palavra? Vou selar com uma semente. Se a senhora olhar bem nos cultos africanos, vai ver isso. Alguém pregando, alguém levantando, vir jogar dinheiro no altar, no púlpito. Melhor. É para quê? Para o pregador, aquela semente. Eu levei um pregador uma vez aqui, do Brasil. Ele pregou, trouxe uma aplicação muito forte e levantou um senhor assim, que o senhor era militar. Pegou, assim, 3 notas de $100. Veio assim com a mão fechada, o camarada tinha quase 2 metros de altura, em direção ao pregador. Entendeu? Esse pregador, posso até falar o nome, pastor Alex Gonçalves. Foi em direção ao pastor Alex Gonçalves, ele vai ouvir esse podcast com certeza. Foi em direção a ele, e o Alex, assim, preocupado, né? Viu o africano gigante, com a mão fechada em direção a ele. Ele olhou assim, diga com quem eu falei, fica tranquilo. Aí ele trouxe aquela aplicação, o rapaz pegou $300, jogou assim. Jogou, atirou, bateu aqui no Alex e caiu no chão. Aí fez isso para ele, pro Alex assim, ó. Isso cortou meu coração. Meu Deus. O Alex olhou assim, caiu o dinheiro e fez isso para mim. Eu falei, pega, coloca no teu bolso, porque isso aqui é seu. Ele não entendeu. E quando a pessoa não tem dinheiro, ele vem com lenço e te enxuga a lágrima. A lágrima não, o suor. Que lindo. Vem com lenço, pega o lenço, o guardanapo, enxuga a lágrima. É uma forma de, meu Deus, como é que eu posso adorar? No momento, o pregador, cantor, vem com aquele lenço, enxuga o rosto. E quando não é o lenço, às vezes, eu já presenciei na nossa igreja, teve um pregador pregando, o rapaz tirava o dinheiro, selava, acabou o dinheiro dele, abriu a bolsa da esposa, começou a selar cada palavra, e a mulher, não mexe no meu dinheiro, não. Ele disse, não, eu preciso selar essas palavras, porque tem muita revelação que eu preciso selar, que vai mudar a minha vida. Aí ele foi e selou. Acabou o dinheiro dela, acabou o dinheiro da esposa. Chegou uma hora que ele teve que fazer o quê? Tirou o paletó dele, o blazer, para nós em Angola, branco, e foi, limpou o sapato do pregador. Meu Deus. O pregador olhou assim e disse, diga, o que é isso? Eu falei, depois eu te explico. Que ele era a primeira vez, ele era novo aí em Angola, indo para lá, e não entendia. Hoje eles têm ido mais vezes, então já entendem melhor. Aí eu falei, essa é uma forma dele adorar a Deus. Uns concordam com isso, outros não, mas isso faz parte do costumes africano. Faz parte do costume africano. A cultura, o protocolo da adoração. O pecado, né? Na África é não dançar. Tem que dançar. Com mamãe, isso é como. Tem que dançar. O africano adora Deus dançando. Glória a Deus. Aí vê os vídeos e, meu Deus, isso aí tá na carne. Não, é cultura, missão transcultural. Eu acho lindo. Particularmente, eu acho lindo. Missão transcultural. Se não estudamos missão transcultural, nós não vamos nos escandalizar. O escocês aceita Jesus, mas continua a andar de saia. E só um detalhe. Jesus, quando ele esteve lá, ele não tinha terno da Dolce & Gabbana, nem terno da Zara. Nada contra a grife. Mas o que Jesus estava usando é um vestido. Onde a mulher do fluxo de sangue tocou, o texto que a senhora abriu, tocando na orla do vestido. É cultura. A diferença que tinha do vestido do homem e da mulher era o cinto.
Eram os detalhezinhos, porque o judeu usava tanto vestido como mulher também. A diferença era o cinto que eles colocavam. Então, às vezes as pessoas, não, mas não, é cultura do povo. O índio aceita Jesus, mas continua vestido daquele jeito. Vai lhe colocar paletó e gravata, ele vai se sentir incomodado. Por quê? Missão transcultural. O africano dança, e quando chega assim, às vezes o brasileiro fica assim, chega lá na África, brasileiro, europeu, modo geral, o estrangeiro chega lá, fica assim, não, mano, fica à vontade, quer dançar? Entra no mistério. Eu tenho um vídeo aqui que eu recebi muitos pastores já, nós dançando, fomos buscar no carro, e o pastor ainda meio colado, travado, eu falei, varão, solta! Se solta, porque aqui é África. Se Você joga. tem liberdade, se joga. Meu Deus. Voa. Ah, meu Deus. Eita, meu Deus. É coisa maravilhosa. É isso. É poder ver como Deus, ele é extraordinário e ele vai criar o ser humano na sua diferença, sua peculiaridade. Nós somos peculiar. Sim, sim. Ele diz, a palavra do Senhor diz que nós somos propriedade peculiar. Cada um vai ter uma forma, cada um vai ter um jeito. É por isso que devemos nos preocupar com a nossa adoração, não com a adoração do irmão. Sim. Às vezes a gente perdemos muito tempo procurando analisar a adoração do outro, quando na verdade precisamos nos preocupar com a nossa adoração. Verdade. Que maravilha. Ao mesmo tempo que o culto ele é coletivo, de um lado também o culto é individual. É individual. Porque quem está sentindo o poder de Deus, o outro está a fiscalizar. Quem está na carne, quem não está. Aquele varão aí. Perdemos muito tempo a julgar quem está na carne, enquanto teríamos já o coração aberto para sentir a presença dele. Às vezes nos colocamos como Mical, né? Na janela e observando. Deixa Davi bailar. Quem é Davi, dança igual Davi. Quem é Ana, ora igual Ana. Né? Porque alguns vão adorar como Ana. Como Ana. Em silêncio. Em silêncio. Né? Só bocejando. Outros vão adorar igual Davi. Mais explosivo, dança. Né? O importante é adorar. É adorar. É adorar. Meus pais adoraram no monte, né? E vocês dizem, não, onde que é o lugar verdadeiro? Jesus acabou com isso. As pessoas estão procurando lugar verdadeiro. Qual é a igreja que tem a verdade? Qual é o melhor lugar para adorar? A igreja tal, a placa denominacional não vai resolver o problema. Os adoradores adoram espírito e verdade. Oh, glória. Em espírito é verdade, porque tem gente que adora em espírito, mas não é verdade. Tem um detalhe. Adora em espírito e é verdade. São um conjunto. Então, verdadeiro adorador, ele adora onde tiver. Ele adora onde tiver, adora no serviço, adora arrumando a casa, adora servindo. Aleluia. Adora na fila, adora dirigindo. O verdadeiro adorador, ele escolhe o lugar, ele não escolhe o lugar para culto, qualquer lugar ele adora. E eu só peço a Deus que essa coisa da África não mude, essa coisa de nós dançarmos, daquele nosso jeito aí, deixa assim mesmo, porque já tem uns que criticam, não, mas, irmão, é cultura. Deus não vai mudar isso porque o povo já tem essa identidade. Igual nossa roupa. Hoje eu não prego no Brasil de terno. Se a senhora olhar meus vídeos aí, é roupa africana. Eu olhei as suas redes. É roupa africana. Eu não prego, para não dizer não prego muito pouco de terno. Eu pensei que o senhor ia vir. Eu falei assim, eu acho que ele vai vir de... não, hoje está muito quente. Eu pensei que você ia vir. Rio de Janeiro hoje, meu Deus, tá... O maçarico tá ligado. Tá. Então eu falei... Só Jesus. Eu falei, não, vou mais à vontade. Mas eu creio, se assim Deus permitir, estarei aqui mais vezes. Amém. Né? Eu já estou a me convidar. E nós já estamos aceitando o convite, hein? Amém. E convidar, nós já estamos selando esse pacto aí, em nome de Jesus. Penso. Pastor, que beleza, que maravilha é poder saber
que Deus, ele é individual, mas ele é para todos. Para todos. É para todos. Ele é único, aliás, individual não, deixa eu formular a minha frase. Ele é único, mas ele é para todos. Para todos. Que maravilha. Já estamos chegando no nosso final, que pena, meu Deus. Mas por que Deus faz isso? Ele é triuno. Por que Deus é assim? É para as pessoas não se sentir que estão a adorar Deus por obrigação. Porque tem igreja que é nossa identidade, nossa cara. Mas eu gosto mais de propósito. Tem igreja que é assim. Mas eu gosto mais de adorar. Tem igreja que é esse estilo. Mas eu gosto de tudo um pouco. Tem igreja que é assim. Mas eu gosto mais de palavra. Tem igreja que é assim. Então Deus faz isso para ninguém ter desculpa. Não, mas aquela igreja só tem isso. Tem uma igreja que a pessoa vai se identificar. Um local, que a pessoa, uma comunidade. Que a pessoa vai se identificar. Deus faz isso para amanhã. A pessoa não dizer, não, mas eu queria uma igreja assim, mas... Eu não te servi por conta disso. Por conta disso, Deus falou, não, mas você gosta de quê? Muito voto, desafio, propósito, o que você gosta? Tem uma igreja que é assim. Mas você gosta de quê? Eu gosto muito de adoração, gosto de louvor. Tem a igreja que é assim. Eu gosto de uma que tem um pouquinho de cada. Então tem um lugar que é assim. Deus faz isso para ninguém ter desculpa. E, aliás, seguir a Jesus não é obrigado. Jesus disse, quem quiser, tem livre-arbítrio. Larguei minha juventude, deixei minha mocidade, larguei minha vida para servir. Não, é livre-arbítrio. Venha se quiser. Quem quiser seguir, siga. Para não ser pesado. Glória a Deus. É uma bênção. Glória a Deus. Está chegando nosso patrocinador. Está chegando aqui na tela. Alpha Kids. É uma loja online, loja de criança. Você que gosta de presentear, você mamãe, papai, tio, avô, enfim. Nós temos a Alpha Kids, moda infantil, uma loja online. Nós temos o nosso Instagram, que é Alpha Kids _moda. O WhatsApp, que é 219 7478 8443 7478 8443. Entregamos para todo o Brasil, no seu conforto, no conforto do seu lar. Você entra lá, vê a roupa que você vai gostar e você pode fazer o pedido. Tenho certeza que você vai amar. Dica da Miss. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse para nós uma palavra, né, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra. Aí o senhor pode olhar para aquela câmera ali. Amém. E fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Graças a Deus eu quero aqui, né, já estamos chegando ao término desse grande podcast. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, né? Uma palavra, isso encontra Salmo 121. Eu vou deixar aqui rapidamente. Levo meus olhos para o monte, de onde me virá socorro. Esta é uma palavra que nós vimos no dia de hoje. As pessoas, muitas aflitas, estamos começando o ano, e há momento que nós fizemos uma indagação. Será que tudo que eu tenho passado, Deus está comigo? Deus está, só que Ele está esperando uma atitude nossa. Então, quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, a primeira questão que vem, ele pergunta, de onde elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde mesmo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O monte literal, o monte, as alturas, as montanhas, mas o monte figurativo também representa o alto que é o céu. Então, quando nós tiramos o olhar para as coisas de baixo e olhamos para as coisas de cima, como diz Colossenses, se estás em Cristo, pensar nas coisas de cima. Quando nós passamos a pensar nas coisas de cima, no alto, aonde está Deus, nós automaticamente recebemos o socorro. E esta tarde, esta hora, melhor, é uma hora que Deus está enviando socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não turbe teu coração, levanta tua cabeça diante de tantas diversidades. O Senhor está contigo
e Ele vai garantir a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu quero já agradecer em nome de toda o Conectados com Cristo, né? Queremos agradecer pelo carinho, Amém. viu? A minha oração é que o Senhor continue honrando as palavras que saem dos seus lábios, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, o povo que o Senhor cuida, tanto aqui no Brasil quanto na Angola, que o nome do Senhor seja glorificado em ti e através de ti, né? Que o Senhor continue abençoando a sua família. Lembrando, mande um grande abraço para sua esposa, saudade dela. Benção, viu? será entregue. E eu louvo ao Senhor por sua vida. É muito gratificante ver a sua história, né? Eu vi o Senhor lá na nossa comunidade, lá onde Verdade. crescer e Deus te levar nesse nível. E eu louvo ao Senhor que o Senhor continua com a mesma humildade, o mesmo coração quebrantado, que o Senhor continue vos abençoando. Glória Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Nós iniciamos orando. Amém. E o nosso convidado termina orando. Porque crente precisa orar, né? Sim. A gente verdade. inicia orando e fecha orando. Fecha orando. Então, Amém. a oportunidade é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero deixar aqui registrado meus agradecimentos, né? A missionária Paloma, também a toda a sua casa. É o pastor Marcos, também um grande amigo, longas datas. Vocês são bênçãos, esse casal aí. E também nosso pastor Elias. Foi um prazer conhecer o senhor, ser uma bênção. E graças a Deus a todos os ouvintes do Conectados, que Deus os abençoe poderosamente. Então só tenho a agradecer. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai querido, Deus amado, graças te rendemos por esse momento, um tempo de qualidade que passamos aqui no Conectados, nesse grande podcast, meu Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus amado, pedimos ao Senhor que ao sair desse lugar nos leve na tua santa paz. Guarda e cobre com teu sangue, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa tarde, que o Senhor tem feito e que o Senhor fará. Pai, nós oramos porque cremos na vitória. O Senhor é bom e grande é a tua misericórdia. Continue conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está terminado. Até a próxima segunda-feira. Amém. Fique conosco. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Outra coisa, vai nas redes sociais. Vamos deixar aqui as redes sociais do pastor. Vai lá, se inscreva, curta, comente. Siga ele no Instagram, TikTok, vai lá, abençoe a vida do pastor. Eu sei que você foi abençoada através desse podcast, então abençoe também. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, toque no sininho para que você para que você receba toda vez que nós lançarmos aqui um podcast diferente. Em nome de Jesus, esteja conosco, amém? Nesse ano de 2026. Conto com vocês, e vocês podem contar conosco. Até o próximo programa, em nome de Jesus, fiquem na paz. Deus abençoe.